Alguns dizem que uma fera gigante pode estar vagando pela América do Norte, com mais de 3 metros de altura, pesando mais de 450 quilos, coberto de pelos e com um cheiro desagradável. Aquele rosto eu nunca vou esquecer. Parecia perfeitamente humano. Muitos dizem que é apenas uma fantasia. Tudo o que aprendemos sobre o pé grande vem de depoimentos de indivíduos sem qualificação científica. Enquanto outros passaram décadas coletando indícios, tentando provar sua existência. A semelhança entre as duas pegadas é bem marcante. Quem ou o que é o pé grande? É mais provável que seja uma espécie grande de primata. Poderia ser verdade que um dos nossos ancestrais mais antigos ainda vive entre nós? Não dá para ser cético, não dá para negar o que foi visto. Poderia ser um caso de identidade trocada? Uma face elaborada? Ou a verdade poderia estar escondida dentro das complexidades do cérebro humano? Não é verdade. É uma mentira contada pelo nosso cérebro. Usando análises rigorosas, nós examinamos os fatos. Então vamos fazer um pequeno experimento aqui. E buscar a prova que faltava As implicações seriam espantosas. para descobrir a verdade sobre o pé grande. O mistério do pé grande. O Noroeste Pacífico é uma das regiões mais majestosas da América. Uma terra de árvores gigantes, florestas densas e montanhas escarpadas. Um lugar de mistério, aqui mais do que em qualquer outro lugar, pessoas alegam ter visto uma das criaturas mais lendárias do planeta. Morei em Colville, Washington, durante 14 anos. Eu passei 75 a 80% do meu tempo nas florestas. Sou um caçador, gosto do ar livre. Eu me considero muito esperto comparando com um animal selvagem. Em 2013, o médico aposentado do Exército Jason Miller estava caminhando no norte do estado de Washington com a esposa e os 2 filhos. Perto do topo da trilha, Miller ouviu algo fora do comum. Meu filho estava na frente, ele parou bem aqui e apontou para as árvores e disse: "Papai, está ouvindo isso?" Nós pudemos distinguir alguma coisa andando entre as árvores. Não era um tipo de som que um alce faria. O som parecia como uma pessoa andando com os pés extremamente pesados. Aqui. A esposa e o filho de Jason já estavam adiantados, mas sua filha Hayley estava mais perto. Meu pai me chamou de volta e disse: "Hayley, vem aqui, está vendo isso?" Ele era alto, quase 2 metros, mas tipo agachado. Tinha longos braços musculosos e um ombro largo, mas o rosto... Mas aquele rosto eu nunca vou esquecer. Parecia perfeitamente humano. Histórias sobre humanos primitivos andando sobre 2 pernas escondidos nos cantos mais remotos do mundo existem há séculos. No Noroeste Pacífico, essa criatura é normalmente chamada como Sasquatch. Provavelmente originado da palavra canadense Saskats, que significa homem selvagem. Na Austrália, os aborígenes contam histórias sobre uma fera chamada Yowie. E os habitantes do Tibete falam sobre um gigante metade homem e metade macaco chamado Yeti. Essas histórias eram consideradas como sendo folclore até um incidente no Himalaia mudar tudo. Em 1951, um grupo de aventureiros estava fazendo uma das primeiras tentativas de escalar o Monte Everest. Entre eles estava o alpinista inglês Eric Shipton. Enquanto procurava uma nova rota, ele descobriu uma série de pegadas na neve. As fotos que ele tirou pareciam fornecer a primeira prova clara da existência de uma criatura bípede gigante. 7 anos depois, novas provas foram encontradas, dessa vez na América. Em um terreno em construção na Califórnia, um homem chamado Gerald Krill descobriu um conjunto de pegadas gigantes. Ele fez moldes de gesso, levou-os ao jornal local e surgiu o nome Pé Grande.
Quando a notícia atingiu a América, o país foi conquistado. Mas em 1967, a maior notícia até então apareceu. Um filme que afirmava mostrar um pé grande verdadeiro. Os cineastas Roger Patterson e Bob Gimlin disseram ter encontrado a criatura perto de Bluff Creek, no norte da Califórnia. Eu estava observando a criatura e ela estava se afastando, mas eu pude ver o seu rosto muito bem, e eu pude ver os olhos, e essas coisas acontecem tão depressa, estava acontecendo, sabe, num piscar de olhos. O filme foi uma sensação, e pouco tempo depois, os relatos de aparições da criatura explodiram. They've seen it. It's Bigfoot, they say. A hairy thing with huge feet, red eyes that glow in the dark, and that's not all. He's got long arms, long fingers, and his legs were, like a frog when it jumps. And had a real huge head about the size of a pumpkin, you know? Real huge and hairy. What did it look like to you? An egg. Milhares de pessoas alegaram ter visto o pé grande durante anos, mas ninguém nunca capturou uma criatura real. Enquanto provas concretas como pelos, ossos ou até mesmo um pé grande não forem obtidas, a ciência sempre duvidará da sua existência. Liderando a comunidade científica nesse desafio está Jeff Meldrum, um professor de anatomia e antropologia na Universidade de Idaho. Ao contrário de muitos cientistas, ele acredita na existência do pé grande. E passou grande parte das últimas 2 décadas procurando por provas de sua existência. Ele foi convencido, em parte, pelas centenas de moldes de pegadas coletados de testemunhas durante anos. Esta pegada em particular é um bom exemplo de uma pegada clássica ou típica de um Sasquatch. Ela demonstra características distintas. Um calcanhar largo, que é uma adaptação importante para suportar esse enorme peso maciço. Para Jeff Meldrum, as pegadas oferecem fortes provas da existência de uma criatura bípede gigante, assim como as incríveis semelhanças entre elas. Esta forma arredondada que você vê aqui é muito distinta. Essa mesma característica é bem óbvia nessa pegada também. Essa veio de Blue Mountains nos anos 80 e essa é de 67. A semelhança entre as duas pegadas é bem marcante. Pegadas e testemunhas podem suportar a ideia de que o pé grande existe, mas não são provas científicas concretas. O professor Meldrum precisava de algo que relacionasse diretamente as aparições do pé grande a uma criatura viva. Algo que comprovasse sua existência incontestavelmente. No dia seguinte à aparição do que ele acreditava ser um pé grande, o médico do exército Jason Miller voltou ao local do encontro. Não conseguia parar de pensar. E pensei comigo, tem que ter algum tipo de prova lá. Então, no dia seguinte, eu voltei até esse exato local e lá estava uma pilha fresca e bem estranha de excrementos. As amostras de pelo vieram deste exato lugar. Eu coloquei luvas e removi cuidadosamente do chão, coloquei um saco plástico e levei para casa. As amostras de Jason Miller são um tipo exato de prova concreta que o professor Meldrum estava procurando. Dr. Meldrum, estas 2 amostras foram recolhidas com o maior cuidado. Espero que tenha algum pelo no meio, já que ocorreu movimento intestinal. Por favor, entre em contato se tiver alguma pergunta. Jason D. Miller. As amostras de Miller, juntamente com muitas outras coletadas por outras pessoas que alegaram ter visto o pé grande, foram enviadas ao professor Jeff Meldrum. Ele acha que muitas delas possuem uma característica única, que as distinguem de pelos comuns de animais. Isto é pelo de urso, e uma de suas características distintas é a presença de uma grande medula substancial, o núcleo central do pelo. Agora, a maioria dos pelos não humanos terá uma medula bastante substancial. Muitas vezes, isso pode ocupar a maioria ou mais da metade
do diâmetro de cada pelo. Aqui temos um pelo de orangotango. Da mesma maneira, ele possui uma medula substancial. Meldrum acha que a presença de uma medula é um dos fatores principais para se distinguir um pé grande de outros animais. Essa amostra aqui apresenta um pelo de espessura moderada. Lados paralelos não têm uma ponta cônica. E é muito significante a falta de uma medula celular. São características que não atribuímos prontamente a algum animal selvagem conhecido. Amostras do Texas, do norte da Califórnia, do estado de Washington, do Canadá, cada uma independentemente da outra, todas incrivelmente consistentes, e exibindo um número de características que não podemos atribuir prontamente a nenhuma espécie de animal conhecida. Em um ato raro, o Dr. Meldrum enviará as amostras de pelo que ele coletou para um laboratório especializado para testes de DNA. Eles poderiam apresentar a prova definitiva, a chave para provar a existência de uma espécie totalmente nova. Se aparecer uma sequência nova, isso indicará que uma espécie desconhecida existe por aí. Se essa espécie fosse identificada aqui, literalmente no nosso quintal, seria uma conclusão reveladora para a ciência de que ainda existem muitas descobertas a serem feitas. Uma fotografia tirada no Himalaia, moldes de pegadas gigantes feitas na Califórnia, milhares de aparições e relatos em primeira mão. Até o meio do século XX, os indícios pareciam indicar que o pé grande poderia mesmo existir. Agora, amostras de pelo encontradas numa floresta no estado de Washington foram enviadas para um laboratório especializado para testes de DNA. Os resultados poderiam fornecer a prova da existência de uma espécie desconhecida? O professor Todd DeSautel é um primatologista e um dos maiores especialistas do mundo em extração e interpretação de DNA de amostras de pelos. Aqui estão as amostras. Parece que o Dr. Meldrum me enviou 8 amostras diferentes para análise. DNA de pelo ou de qualquer outra fonte pode identificar um único indivíduo, ou nós podemos chegar até a espécie ou o grupo a que ele pertence. Então, para uma pretensa amostra de pé grande ter realmente vindo de um pé grande, ela teria que ser uma assinatura de DNA de primata, mas de uma espécie de primata que não seja conhecida. Teria que ficar de fora da extensão de todos os primatas conhecidos. Se essas amostras de pelo forem de uma nova espécie de primata aqui na América do Norte, as implicações seriam espantosas. Na árvore evolutiva, os humanos se encaixam em um grupo chamado de os grandes primatas, que inclui orangotangos, gorilas e chimpanzés. Mas há cerca de 6 milhões de anos, uma divisão fundamental aconteceu: bipedalismo. Os humanos começaram a andar em 2 pernas, os outros não. Alguns acreditam que o pé grande é uma espécie desconhecida de grande primata que evoluiu e se tornou bípede. Essa crença se origina da existência de uma criatura pré-histórica chamada Gigantopithecus. O Gigantopithecus é um caso interessante. Ele foi descoberto em circunstâncias estranhas. Donald Prodero é um paleontólogo de mamíferos, um especialista em decifrar as raízes de espécies antigas. Alguns paleontólogos que estão trabalhando no norte da China descobriram que se eles forem aos boticários chineses, eles podem conseguir muitos fósseis de dentes. Os chineses acreditavam que se você moesse esses dentes, eles conseguiriam um remédio para curar várias doenças. Nessa cultura eram chamados de dente de dragão. Eles conseguiram descobrir quais cavernas eles estavam invadindo para conseguir esses dentes. Então encontraram esses molares gigantes que pareciam ser de primatas, mas eram maiores do que de qualquer primata vivo. É estimado que o Gigantopithecus evoluiu há cerca de 1 milhão de anos. Aparecendo junto da linhagem do orangotango, ele cresceu em proporções gigantescas. Eu estou segurando uma réplica da mandíbula inferior de um Gigantopithecus. O Gigantopithecus só é conhecido pelas mandíbulas inferiores, dentes superiores e fragmentos de mandíbula superior. Não existem partes mais completas do esqueleto, mas mesmo pela mandíbula inferior, podemos dizer no momento que era gigante. Se fizer uma comparação, este é o crânio de um humano moderno. Se você segurar um do lado do outro,
você imediatamente percebe que são enormes comparados a um homem moderno. Os paleontologistas estimam que o Gigantopithecus pudesse ter mais de 3 metros de altura e pesar até 540 quilos. As descrições das testemunhas sobre o pé grande parecem quase idênticas. Essa similaridade levou alguns a admitir a hipótese de que o pé grande é um descendente direto dos Gigantopithecus, ainda vivendo entre nós. Há muito tempo eu venho propondo que provavelmente ele seja uma espécie grande de primata. O Gigantopithecus foi proposto. Nessa espécie, você tem um primata do tamanho certo e no lugar certo, no momento certo, para ser um candidato lógico como ancestral do Sasquatch. Mas o Gigantopithecus supostamente está extinto há 300 mil anos. O registro fóssil dele terminou há 300 mil anos, e isso é muito significativo porque milhares de fósseis foram achados em depósitos mais recentes da Era do Gelo e em nenhum caso o Gigantopithecus apareceu. Mas animais considerados extintos já foram descobertos. Em 1938, pescadores da costa da África do Sul pescaram um peixe chamado Selacanthus, supostamente extinto há 66 milhões de anos. O chamado unicórnio asiático, também conhecido como saola, foi considerado por muitos ocidentais como sendo um mito local, até ser descoberto no Vietnã em 1992. Todos os anos, os cientistas descobrem em torno de 15 mil novas espécies. A grande maioria é incrivelmente pequena, como pequenos insetos ou moluscos microscópicos. Mas existem exceções. Em 2004, uma espécie de chimpanzés gigantes chamadas de símios de Bondo, que supostamente caçavam leões e dormiam no chão como humanos, foi encontrada viva nas profundezas da selva congolesa. Poderia o pé grande ser a próxima espécie a aparecer? As florestas temperadas, eu acredito que são o principal habitat do Sasquatch. As florestas temperadas atravessam a costa do Noroeste Pacífico até o Noroeste. Jeff Meldrum está certo de que o pé grande existe. Nós só não o encontramos ainda. Ele acredita que o lugar para se procurar é o Noroeste Pacífico. Nós estamos bem na fronteira do que seria o habitat ideal para o Sasquatch. Parece existir uma grande correlação com um mínimo de 40 a 45 centímetros de precipitação por ano, para que o crescimento da vegetação inferior seja produtivo o suficiente para suportar grandes onívoros. Todos os anos, centenas de aparições do pé grande são relatadas na América. Da Flórida até a costa leste. E até mesmo no Texas. Mas elas ocorrem no Noroeste Pacífico mais do que em qualquer outro lugar. Jeff Meldrum acredita que a floresta densa e exuberante da região oferece as condições certas para abrigar um primata gigante e a vegetação certa para ele permanecer escondido dos humanos. Sair das trilhas e atravessar essa região seria muito difícil para nós humanos. Mas um primata bípede grande e forte pode passar por essa região com muito pouca dificuldade. Eu diria que nesse tipo de terreno seria muito fácil permanecer despercebido. Mas existe outra criatura cujo habitat se assemelha muito aos locais das aparições. Um animal que pode fornecer uma explicação totalmente nova para o pé grande. Não dá para ser cético, não dá para negar o que foi visto. Não dá para mentir e dizer que nunca viu, porque você viu. O policial aposentado David Higley viu um pé grande na região norte do Idaho. Ele apareceu na lateral da montanha em uma trilha. Eu senti um cheiro muito estranho, parecia coisa morta. E eu provavelmente andei outros 13, 18 metros e encontrei um grupo de pinheiros na trilha. E o pé grande estava bem na minha frente, a uns 7 metros de distância. 2 metros de altura, 360 ou 80 quilos de pelos e músculos. E era pelo e músculo.
Grandes lábios negros, nariz grande, olhos grandes. Cabeça meio arredondada, enorme. Enorme. Então ele virou a cabeça para a direita e fez um grande e então correu para a colina. Assim como David Higley, milhares de pessoas na América estão convencidas de ter visto o pé grande. Mas os locais dessas aparições estão relacionados ao habitat de outra espécie: os ursos. Ursos são nativos de muitas partes da América, mas sua população é maior no Noroeste Pacífico. Um urso pardo pode pesar qualquer coisa entre 100 até 450 quilos. E qualquer coisa entre a minha altura, que é 1,68 m, até quase 3 metros. A.J. Schlebnick é a curadora do Grizzly and Wolf Discovery Center, situado em Yellowstone, em Montana. Ela estuda ursos há mais de 10 anos. Eles costumam ter lábios grandes que são usados para contornar os ossos. O nariz deles, claro, é muito poderoso, é uma característica proeminente do rosto. Algumas pessoas que encontram ursos pardos, entretanto, relatam um cheiro de animal podre ou morto. Provavelmente o urso estava se alimentando de carcaças de animais de algum tipo e adquiriu aquele cheiro. Até 3 metros de altura, pesando até 450 quilos e coberto com pelo marrom e mal cheiroso. Ursos se encaixam em muitas das descrições sobre os pés grandes, com exceção de um elemento-chave. Testemunhas sempre descrevem o pé grande andando em 2 pernas. Ursos tendem a andar em 4 patas, na maioria das vezes. Aquele é o Grant, e ele está tentando pegar um alimentador de pássaros na árvore. Nós colocamos a comida de cachorro e carne crua dentro do alimentador. Para um urso andar em 2 patas, é preciso muita energia, então não é muito comum, mas acontece com certeza. Normalmente quando eles tentam alcançar uma fonte de comida. A capacidade de ursos de andarem em 2 patas foi capturada em um vídeo caseiro no subúrbio de Nova Jersey, em 2014. Oh, my. Sempre que vejo um urso de longe, eu demoro um pouco para perceber o que eu estou realmente vendo, quando eu estou caminhando a céu aberto. Então eu acho que seria possível se confundir um urso com outro tipo de criatura animal. Do congelado Oceano Ártico. Um urso andando em 2 patas poderia explicar muitas das aparições do pé grande, principalmente no noroeste do Pacífico. Mas e quantas provas concretas ou as pegadas que foram coletadas durante todos esses anos? A nossa obsessão moderna com o pé grande começou com a fotografia tirada em 1951. Ela parece mostrar pegadas de uma criatura bípede gigante, mas poderia ter sido um caso de identidade trocada? Com a ajuda de um urso pardo, A.J. tentará recriar a pegada. O que acontecerá em alguns minutos é que o Sam, o nosso maior urso pardo, vai vir aqui para fora. E ele vai, eu espero, passar por vários locais que nós preparamos. Frutas como bananas e morangos foram colocadas perto de cada local. Nós queremos ver se ele vai andar por esses locais e então nós poderemos capturar algumas das pegadas dele. A.J. para Chris. Estamos prontos. O urso ignora os primeiros 2 locais. Mas finalmente pisa no terceiro, deixando um grupo de pegadas frescas. Depois que o urso saiu, A.J. retorna com um balde de gesso para fazer os moldes das pegadas. Acho que ele deve ter deixado umas boas pegadas.
sim, essa é muito boa. Gostei dessa. Sim, então você coloca o gesso e daí provavelmente teremos que fazer será limpar em volta e virar assim que secar. O próximo passo, comparar os moldes do urso com as fotografias que começaram nossa obsessão com a criatura. Esse vai ficar muito bom. Então, estes são os moldes das pegadas que fizemos do urso mais cedo. Essa é uma pata traseira do urso e essa é uma pata frontal. A pegada do urso da pata traseira se parece muito com a que você esperaria, de uma pegada humana. São 5 dedos, só que muito maiores. Enquanto os moldes se parecem incrivelmente com pegadas de humanoides grandes, os ursos têm uma maneira específica de andar que pode explicar algumas das pegadas gigantes do pé grande. Quando os ursos caminham, normalmente a pata traseira acaba na frente da dianteira quando eles andam naturalmente. Mas às vezes, quando eles andam, as pegadas podem se sobrepor. Se a pata traseira de um urso pisar em uma pegada deixada pela sua pata dianteira, você poderia ver algo um pouco parecido com isso. Ou mesmo isso. E com certeza pareceria um pouco maior. Você pode ver a pata traseira, que possui 30 centímetros, mas se fossem 2 pegadas combinadas, então poderia chegar a 35 ou até 40 centímetros. Pelo jeito que os ursos andam e pelo fato deles terem 5 dedos como humanos, eu posso ver facilmente como poderia se parecer com uma pegada de outro animal bípede ou um animal humanoide. Quando comparamos a fotografia de 1951 a uma tirada por Eric Shipton com o molde da pegada, podemos ver semelhanças extraordinárias. A forma geral se parece muito similar à pegada da pata traseira que fizemos. Nos ursos, os dedos são invertidos, então o dedo maior fica do lado de fora e o menor do lado de dentro. Esse padrão é claramente visível, tanto na fotografia de Shipton quanto no molde da pegada do urso. O formato do calcanhar também é incrivelmente similar, e ambos demonstram ser de um pé escorregadio. Vendo isso, eu pensaria que é uma pegada de urso. Então a pegada de 1951, que começou a nossa obsessão pelo pé grande, poderia ser um caso de identidade trocada? Mas existem muitos moldes que não se parecem com as pegadas de urso, em especial os moldes trazidos para os Estados Unidos, feitos por Jerry Crow, em 1958. O que poderia explicar essas pegadas? We know for a fact who Bigfoot is. Quando um homem chamado Ray Wallace morreu em 2002, sua esposa e filhos decidiram que era hora de publicar um antigo segredo de família. It was just a joke, just to get people, scare them a little bit or make them think a little bit, but it really went over big. Em 1958, Wallace estava liderando um grupo de trabalhadores no norte da Califórnia. De acordo com a sua família, ele queria pregar uma peça nos colegas. Então ele fez pés de madeira gigantes, amarrou-os nas botas e andou pela lama ao redor do local da construção. Um dos trabalhadores era Jerry Crow. Parecia que o primeiro grupo de moldes de supostas pegadas já feito, que trouxe a mania do pé grande para a América, foi o resultado de uma grande farsa. Baby Bigfoot. De acordo com a sua família, Ray Wallace levou suas pegadas até o norte da Califórnia, Oregon e o estado de Washington. Ele até conseguiu convencer a esposa, Eleanor, a vestir uma roupa peluda gigante. I said, just think, somebody comes over the top of that hill and sees me in this suit. They'll shoot me, think I'm Bigfoot. De repente, todas as histórias sobre o pé grande foram vistas por um ângulo totalmente diferente. Ao longo dos anos, incontáveis alegações querendo provar a existência do pé grande se mostraram uma farsa. Um vídeo de 1996 alegando mostrar um pé grande correndo no estado de Washington se revelou sendo um homem em uma roupa de pênis. Em 2008, 2 homens alegaram ter encontrado o cadáver de um pé grande e até lançaram vídeos dele em um congelador coberto de gelo. Depois, eles admitiram se tratar de um animal atropelado vestindo uma fantasia. That's all this was a big joke. It kind of
it got into something way bigger than what it was supposed to be. Em 2004, até mesmo o famoso filme de Patterson Gimlin se revelou uma farsa, quando um homem chamado Bob Hieronymus confessou ter sido contratado para se vestir com uma roupa de pé grande. Ele até concordou em passar pelo detector de mentiras da televisão. Was that you in a Bigfoot costume portrayed in the 1967 Patterson film? Yes. I was supposed to have been paid for wearing a suit in the woods, you know. I didn't care what they'd done with the suit, you know, or what they'd done with the film. Indícios estavam se acumulando contra a existência do pé grande. Mas farsas e aparições mal interpretadas conseguiriam explicar os milhares de relatos de pés grandes registrados na América? Garanto que não era um urso. Eu conheço um urso negro, já vi ursos pardos, não era nenhum dos dois. Confundir um pé grande com um urso? A 7 metros? Eles devem estar fumando algo estranho. Não tem como confundir. Em julho de 2013, Jason Miller e a sua filha Hayley viram o que eles acharam ser uma criatura diferente de qualquer outra que eles já tinham visto. Naquela noite, eles voltaram para casa e decidiram desenhar o que tinham visto. Eu pensei comigo mesmo, isso é tão importante que precisa ser documentado. Pedi para minha filha ir para um quarto separado e desenhar o que ela viu. Assim não contaminaríamos os nossos desenhos. Não existe dúvida da sinceridade de pessoas como David Higley, Jason Miller e sua filha. Nem da maioria das milhares de outras pessoas por todos os Estados Unidos que afirmam ter visto pé grande. Mas o cérebro humano é um órgão incrivelmente complexo e ele pode cometer erros quando interpreta o mundo ao nosso redor. Nós achamos a todo momento que estamos assimilando o mundo ao nosso redor, enxergando tudo detalhadamente. Isso não é verdade, é uma mentira contada pelo nosso cérebro. Brian Shaw é um renomado psicólogo experimental, especialista em percepção. Na verdade, nós só enxergamos claramente uma parte muito pequena do campo visual, em alta resolução em qualquer hora. Cerca de 1 grau, o comprimento de visão visto com o braço estendido. O resto do mundo, em qualquer dado momento, é incrivelmente indistinto e é impossível de se perceber o que está acontecendo. Nossos olhos só capturam claramente uma pequena fração das informações do mundo ao nosso redor. Então, nosso cérebro trabalha para preencher as lacunas. Você sente que vê uma barraca de frutas porque quando você move os olhos, você sempre vê frutas. Mas quem sabe o que está acontecendo no seu campo de visão periférico a toda hora? Você poderia ter alguns pêssegos e bananas e bolas de borracha até você olhar diretamente para as bolas de borracha. Você estaria completamente cego para elas. Então, o cérebro está sempre tentando adivinhar. Existe sempre a possibilidade de que ele possa entender errado. Existem 2 elementos fundamentais da percepção que ajudam a explicar como é fácil para o nosso cérebro se confundir. A primeira é conhecida como pareidolia, um processo que diz ao cérebro para reconhecer rostos e corpos sempre que possível. Perceber essas coisas é tão importante, tem sido tão importante ao longo da nossa evolução, que nós especializamos circuitos neuronais, aspectos especiais de processo visual que são destinados a reconhecer rostos e reconhecer corpos. Como resultado, esses sistemas operam até um pouco demais, fazendo com que nós enxerguemos rostos onde não existem, fazendo com que enxerguemos corpos onde não existem. A segunda maneira que pode influenciar o cérebro é um conceito conhecido como priming. Talvez você esteja pensando na sua tia Matilda, então você fica mais propenso a ver a sua tia Matilda quando você vê alguém de costas, digamos, a uma distância, que poderia parecer com ela. Mas esse efeito pode ser causado em todos nós pela cultura popular moderna. Então, se o meio social está nos fazendo pensar em, digamos, pé grande ou tubarão, ou o que quer que seja, isso fará com que esses conceitos sejam mais facilmente percebidos, em qualquer contexto, quando a informação é ambígua. As mecânicas da percepção mostram como o relance de um animal como um urso pode ser confundido com outra coisa, até mesmo um pé grande. Mas muitas das pessoas que alegam ter visto o pé grande
afirmam ter observado a criatura por longos períodos, chegando até vários minutos. Com muito tempo para avaliar o que está sendo visto, é possível que os seus cérebros ainda possam se enganar? O psicólogo de Yale, Brian Shaw, está prestes a recriar um experimento clássico que pode conter a resposta. Então, vamos fazer um pequeno experimento aqui. Eu vou mostrar algumas figuras para vocês. Imagens são mostradas para participantes sentados aos pares e eles devem identificá-las. A imagem começa embaçada, totalmente indecifrável. Então, depois de 10 etapas, ela aparece em foco. A cada figura que eu mostrar, adivinhe o que é da melhor maneira. A cada etapa, os participantes são solicitados a escrever o que eles veem. Mas enquanto um dos participantes vê a imagem desde o começo, o outro deve manter os olhos fechados até a metade da sequência. Abra os olhos, Miri. Olhos abertos. Imagem número 6. Número 7. Imagem 8. E a última. Pode me dar os testes? Sim. Ao final do teste, as respostas são comparadas. A mecânica da percepção humana poderia ser a chave para explicar as milhares de aparições do pé grande na natureza? Do congelado Oceano Ártico. Durante os últimos 50 anos, milhares de americanos relataram ter visto um pé grande, apesar de as provas científicas não apoiarem a sua existência. Ainda assim, muitas dessas aparições não são momentâneas. Alguns observaram a criatura por vários minutos. Eles poderiam estar enganados mesmo assim? Numa tentativa de entender, o psicólogo Brian Shaw está reproduzindo um experimento clássico. Podem me dar os testes? Os resultados chegaram. A demonstração mostra que quem viu a imagem a partir da metade do experimento identifica corretamente a imagem mais rapidamente do que quem viu desde o começo. Por que você acha que teve diferença? Acredito que minha percepção estava confusa por ter visto desde o começo. Eu provavelmente estava focada em meu subconsciente, no que eu já tinha visto. E acho que para ele tinha menos imagens para processar e eu tinha mais. Aí está. E é exatamente essa a razão do experimento. Esse é um exemplo de que, surpreendentemente, ter mais informação pode, na verdade, atrapalhar. E como nossas suposições sobre o que nós podemos estar vendo podem nos confundir. Mais pessoas afirmam ter visto pé grande no noroeste do Pacífico do que qualquer outro lugar na América. Alguns, como o professor Jeff Meldrum, acreditam que é porque as florestas densas da região oferecem a condição certa para se abrigar um primata gigante e a paisagem certa para ele permanecer escondido dos humanos. Mas outros acreditam que esse é o ambiente perfeito para se enxergar algo que não está ali. Onde você vê o pé grande? Longe, bem indefinidamente na floresta, certo? Esses são os tipos de condições ambíguas onde, especialmente se você tem o pé grande na cabeça, você estará muito mais propenso a ser iludido por essas dicas. Talvez erroneamente reconhecendo o pé grande em cada árvore disforme ou animal estranho. E você fica apenas com a história que você conta para você mesmo sobre o que você viu com a imagem que você realmente experimentou. Percepção, pegadas mal interpretadas, farsas e ursos selvagens. A prova de que um bípede metade homem, metade primata existe está sendo contestada por todos os lados. Mas existe uma prova que falta, que poderia mostrar que os céticos estão errados. Em agosto de 2003, o médico aposentado do Exército, Jason Miller, viu o que ele está convencido ser um pé grande. No dia seguinte, ele retornou ao mesmo local e achou amostras de pelo.
Essas amostras, junto com muitas outras encontradas por outras testemunhas, foram analisadas pelo Dr. Jeff Meldrum, antes de serem enviadas a um laboratório especializado em testes de DNA. Se os resultados forem positivos, as implicações serão profundas. Porque teremos reconhecido a existência de uma espécie mais relacionada à família humana do que qualquer outra que já tenha sido descoberta ou estudada. No laboratório de Todd Isodell, na Universidade de Nova York, os resultados de DNA das amostras de pelo estão completos. Então, finalmente temos os resultados. Então, essa é a sequência da amostra que Jason Miller enviou ao Dr. Jeff Meldrum. Aqui podemos ver a base individual de DNA, os A's, C's, G's e T's que fazem uma sequência de DNA. Vou comparar com o banco de dados internacional para ver com que ele pode ou não combinar. Aqui está o resultado. O mais próximo é o Docoileus virginianus, que é o veado galheiro americano. A amostra que Jason Miller coletou no dia seguinte à aparição era, na verdade, pelos de um cervo. Mas e quantas outras amostras coletadas pelo Dr. Meldrum? Uma outra amostra enviada pelo Dr. Meldrum é de uma vaca. E muitas das amostras estavam, na verdade, infelizmente, contaminadas com DNA humano. As análises de DNA das amostras de pelo não forneceram qualquer tipo de confirmação da existência do pé grande. Apesar de décadas de procura, nenhuma amostra de uma criatura viva foi encontrada, assim como nenhum resíduo foi descoberto. Um exame das provas parece indicar que o pé grande é provavelmente um caso de identidade trocada. Um truque da mente humana. Tudo o que temos sobre o pé grande são relatos de indivíduos que não têm qualificação científica ou em biologia da vida selvagem e estão sempre a uma grande distância. As pessoas são facilmente enganadas, veem coisas que não existem o tempo todo. Elas veem uma coisa e seu cérebro a modifica e então mudam suas memórias do que foi visto. E qualquer um que trouxer relatos de testemunhas, os cientistas descartam na mesma hora porque é a prova menos confiável que você pode ter. Os cientistas não são contra a ideia da existência de um pé grande num campo científico, é porque não existem provas. A chance de uma criatura parecida com um primata vivendo entre nós esses dias é incrivelmente pequena. A ciência não pode dizer que ele absolutamente não exista, mas por muitas